Nessa noite iremos apresentar alguns termos técnicos: abscesso, bradipneia, necrose, isquemia, prurido, endema, cefaleia, fissura, diurese e poliuria. O nosso grupo é composto por Ana Luísa, Júlia Souza, Júlia Helena, Emily Cardoso, Suelen Rodrigues, Caio Monteiro, Gabriele Moraes, Eduardo Almeida, Raquel Miranda e Sabrina Caroline. Iremos começar apresentando os abscessos. Os abscessos são coleções de pus em espaços teciduais confinados. Geralmente são causados por uma infecção bacteriana. Os sintomas incluem dor no local, sensibilidade, calor e edema, ou sintomas constitucionais. Exames de imagem pode ser necessário para diagnosticar os abscessos profundos. O tratamento é feito por meio de drenagens cirúrgicas e muitas vezes pela administração de antibiótico. Agora iremos apresentar a bradipneia. O que é bradipneia? Bradipneia é a respiração anormalmente lenta. A bradipneia é uma condição em que o paciente apresenta uma respiração lenta e está diretamente relacionada aos problemas pulmonares. A condição, se não tratada por medicamentos, procedimentos clínicos e fisioterapêuticos, pode evoluir para uma apneia, ou seja, ausência de respiração por longos períodos, e agravar muito o quadro do paciente. Necrose. O que é uma necrose? Necrose indica a morte celular ou de tecidos no organismo. Existem diferentes tipos de necrose. Necrose de coagulação, que é causado por isquemia, diminuição ou suspensão do aporte do sangue para determinada região. Necrose de liquefação, o tecido danificado assume aparência líquida. Acontece geralmente quando as células que fazem parte do sistema nervoso são danificadas. Necrose caseosa, coloração branca ou amarelada, semelhante ao queijo cremoso, resultado de lesão crônica de longa duração. E por fim, necrose gordurosa, acomete tecidos gordurosos como por exemplo, pâncreas e tecido mamário, ou pode ser resultado de uma pancreatite. E também temos a necrose de coagulação, que resulta da exposição a toxinas bacterianas ou agentes químicos. Isquemia. Isquemia é um termo médico que significa deficiência ou ausência de um suprimento sanguíneo e, consequentemente, de oxigênio, determinado tecido ou órgão. Quando a oferta de sangue é inferior à necessidade básica do órgão ou tecido em questão, a isquemia se instala. Pode ser decorrente de casos funcionais, como hemorragia, hipotensão acentuada, espasmo vascular, ou mecânicas, como obstrução, compressão vascular, diminuição da luz vascular. A intensidade e gravidade depende do grau de obstrução vascular. Pode ocorrer de uma forma rápida, no caso do trombo, por exemplo, ou lenta, como acontece na aterosclerose. Prurido. Prurido é um termo médico para coceira, uma forma particularmente aflitiva do prurido intenso, conhecido como prurido vulvar. Coceira e inflamação nas partes genitais externas. Ocorre nas mulheres e é geralmente devido a aftas. É comum no diabetes. Pode ser definido como uma percepção incomoda na pele que desencadeia a necessidade de se arranhar, popularmente conhecido como coceira ou comichão. O prurido pode ter diversas causas, como pele ressecada, picada de insetos, dermatose, ou até mesmo ser sintomas de doenças como cirrose, alguns tipos de câncer e doença renal crônica, e etc. Endema. Endema é um nome médico dado ao inchaço causado pelo acúmulo de líquidos entre diversos tecidos e cavidades que compõem o corpo humano. O edema pode acontecer por diversos motivos, que vão desde enfraquecimento de paredes dos vasos sanguíneos, fazendo que certos líquidos escapem dos vasos por meio de um processo de osmose, até mesmo ser resultado direto de um consumo excessivo de alimentos com sódio, causando uma retenção de líquido. O edema pode atingir um único ponto do corpo
ou pode ser generalizado, acontecendo em todo o corpo do indivíduo e sendo mais difícil a ser percebido. Tipos de edema? Sim, existem diferentes tipos de edema, como o edema cerebral, edema pulmonar, edema de Cloyd, edema periférico, nos tornozelos, pés e mãos. Um dos tipos mais raros é o edema ósseo. Cefaleia. A cefaleia é um termo utilizado por médicos para designar aquilo que conhecemos como dor de cabeça. Muitos perguntam o que é uma cefaleia. É uma sensação dolorosa em qualquer parte da cabeça, desde aguda até incômoda. A cefaleia pode se apresentar somente como uma simples dor de cabeça, sem a presença de nenhum sinal adicional, ou também surgir como sintomas como náusea, sensibilidade à luz e aos cheiros, caracterizando uma enxaqueca. Também pode surgir no conjunto de sintomas de outras doenças e condições médicas, servindo como um alerta de que algo não está funcionando direito no corpo e que isso precisa ser verificado por um médico qualificado. Agora iremos falar sobre a fissura. A fissura é uma pequena abertura do tipo fenda que pode ocorrer em diversas partes do organismo, normalmente em lugares em que a força do paciente contribui para esse desenvolvimento. Nesse sentido, a fissura anal é uma das mais comuns causadas pela contração exagerada do paciente no momento da evacuação de fezes, principalmente nos indivíduos com constipação, sendo muito dolorida e é considerada uma porta de entrada para micróbios no organismo. Agora iremos tratar sobre a diurese. O termo diurese significa a quantidade de urina produzida pelos rins e é um ótimo marcador da função renal do paciente. Dessa forma, além da quantidade da diurese mensurada diariamente, a equipe de enfermagem deve avaliar também a coloração e odor, a diurese, a temperatura corporal, a pressão arterial e a glicemia são considerados dados vitais para o monitoramento do paciente, seja em ambiente hospitalar ou em que seja em ambiente ambulatorial. Elas também ajudam a determinar a dose adequada e o gotejamento do medicamento conforme o nível da excreção do rim. Estamos chegando ao fim. E com isso, iremos falar sobre o nosso último termo, que é a poliuria. A poliuria corresponde a um débito urinário de 3 litros por dia. Deve ser distinguida da frequência urinária, que corresponde à necessidade de urinar muitas vezes durante o dia ou a noite, mas em volume normal ou inferior ao normal. Ambos os problemas incluem a nicturia. A poliuria resulta de qualquer processo que envolva aumento persistente da injeção de água, diminuição da secreção de HDH, diminuição da sensibilidade periférica de ADH, diurese de solutos, etiologia. A causa mais comum da poliuria em adultos é tomar diuréticos. A causa mais comum da poliuria em adultos e crianças é o diabetes mellitus não controlado. Na ausência de diabetes mellitus, as causas mais comuns são polidipsia primária, diabetes insípido central, diabetes insípido nefrogênico. E tem os sinais de alerta, que são os achados a seguir, são particularmente preocupantes. Início já brudo ou início durante as primeiras semanas de vida, suores noturno, tosse ou perda ponderal, especialmente quando existe um histórico de tabagismo em excesso, doença psiquiátrica. E nisso chegamos ao fim do nosso trabalho. Agradecemos a atenção de todos a vocês e que tenham uma boa noite. Obrigado a todos pela sua atenção.